o Núcleo, em parceria com o Conselho Regional de Medicina, aqui do Acre, CRM, traz como nosso palestrante o médico infectologista Thor Dantas, do Serviço de Atenção Especializada da Fundação Hospitalar do Acre. Seja bem-vindo, doutor Thor. Agora eu vou habilitar o seu microfone. Agradeço em nome da equipe sua presença e desejo a todos os nossos participantes aqui uma ótima web palestra. E só lembrando que quem quiser baixar esse material, basta clicar nessa setinha aqui do canto inferior. E quem quiser fazer alguma pergunta, é só digitar aqui na nossa caixinha de bate-papo, que ao final da web palestra o doutor Thor vai estar pronto para respondê-las. Bom, é isso. É uma boa web palestra para todos. A palavra é sua, doutor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. CRM, Telesaúde da UFAC, é um prazer estar com vocês aqui para falar desse tema do novo coronavírus. Bom, eu pensei em começar com uma... Deixa eu ver se está respondendo aqui. Preciso de ajuda aqui que não respondeu a setinha. Só um segundo. Aqui. Agora sim, vamos nós. E... Opa, só um segundo. Ok. Muito bem, começar com uma situação clínica. Imagina que você está hoje atendendo uma paciente. Essa é uma situação real, viu? De uma paciente atendida aqui. O primeiro caso, digamos, que causou suspeição aqui no Acre. Veja, uma paciente feminina, 54 anos, uma empresária, residente na Isaura Parente, que há 12 horas está com quadro de tosse seca, dor de garganta, rinorreia, congestão nasal e rouquidão. Refere a uma murraça de febre, um termo bem comum na nossa região, uma sensação febril subjetiva. Tem uma história de viagem de retorno a 3 dias de Dubai, nos Emirados Árabes. O exame físico ela estava em bom estado geral, tinha uma frequência respiratória de 19 incursões por minuto, não estava dispneica, tinha uma temperatura axilar normal, uma frequência cardíaca normal, uma pressão arterial normal. No exame ainda era possível notar hiperemia faríngea e uma rinorreia mucosa. O restante era sem alterações. Qual a hipótese que cada um de nós teria num momento como esse? Resfriado, gripe ou novo coronavírus? Note que a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que hoje em dia a gente está relembrando que história de viagem é um aspecto importante da anamnese hoje em dia, porque faz parte do raciocínio epidemiológico. No momento que a gente está, por onde o paciente andou para pensar em coronavírus. Isso pode mudar mais à frente, se a gente tiver casos de transmissão de coronavírus sustentado no nosso território, mas por enquanto ainda é importante se ele está retornando de viagem ao exterior ou não. Bom, considerar um pouquinho que a primeira coisa que a gente deve lembrar é a diferença entre gripe e resfriado. Gripe é essa infecção viral aguda do sistema respiratório que tem uma transmissibilidade muito elevada e um potencial para complicação. Enquanto os resfriados comuns eles têm menos sintomas sistêmicos e, por isso, menos potencial para complicações. Gripe é aquela infecção viral que te bota de cama, que te impede de ir para o trabalho, enquanto o resfriado comum é aquele sintoma mais leve, do nariz escorrendo ou do olho um pouquinho mais vermelho, mas uma doença mais leve, que não complica, que não traz consequências mais graves. Notem aqui, né, de novo, um quadro comparativo entre resfriado e influenza, e você tem uma astenia que é leve no resfriado e é intensa na influenza, a congestão nasal é frequente nos indivíduos com resfriado, mas ocorre em menor frequência naqueles com gripe. A febre também é pouco frequente. Crianças podem ter um pouco mais de febre, sempre do que adultos, mas na influenza essa febre costuma ser alta e costuma ser bastante importante.
Os vírus respiratórios, então, eles causam infecção viral aguda do sistema respiratório e tem uma transmissibilidade muito alta, uma rápida um rápido potencial para distribuição global, potencial para complicação muito variável de acordo com o grau de gravidade que produz. Então veja aqui que a gente tem um espectro de gravidade indo de formas leves até as formas mais graves. Por exemplo, rinovírus e vírus para-influenza, vírus que têm, em geral, quadros clínicos leves. Adenovírus e vírus sincial respiratório, às vezes produzindo quadros um pouco mais intensos de gravidade. Quem lembra que o vírus sincial respiratório é uma causa comum de bronquiolite na pediatria, uma infecção que pode evoluir com gravidade importante. E aqui embaixo você tem a influenza, que tem também um espectro de gravidade maior, podendo ir de casos moderados a casos mais graves, e o coronavírus aqui exemplificado como um dos maiores espectros, que vai desde casos muito leves, semelhante a um rinovírus, até casos muito graves com insuficiência respiratória. Um dos grandes problemas das infecções respiratórias virais agudas é associado com a mobilidade global. Notem aqui um mapa do que tem hoje de voo sobrevoando a gente nesse exato momento, conectando o mundo inteiro. É muito possível a gente viajar o mundo inteiro em poucas horas e com a nossa viagem vão também os vírus respiratórios se disseminando. Um aspecto importante do coronavírus e dos vírus respiratórios da influenza também tem esse mesmo aspecto importante, é que alguns vírus têm o que a gente chama de plasticidade de hospedeiro. São vírus que têm capacidade de serem transmitidos através de hospedeiros muito variados. Então, porcos, gado, aves, mosquitos, primatas, morcegos, roedores. Se o vírus tem uma capacidade de circular por diferentes hospedeiros, ele tem uma capacidade também de ser transmitido mais facilmente. E esses hospedeiros intermediários, antes de chegar ao homem, são conhecidos como locais de mutação dos vírus. Enquanto eles transitam por esses hospedeiros intermediários, eles também sofrem mutações e aqui funciona quase que como um laboratório para mutações de vírus antes de chegar no ser humano e depois ser transmitido de pessoa a pessoa. Veja que a gente tem uma lista com vários vírus que se originaram de animais antes de chegar no humano. Você vê aqui que, por exemplo, o vírus do sarampo, que veio possivelmente do gado, né? Há muitos anos atrás teve a sua transmissão para humanos e a sua adaptação, assim como o vírus da varíola, que suspeita-se que tenha vindo também de camelos ou outros primatas há mais de 10 mil anos atrás. O vírus influenza a partir de aves. O vírus HIV, famoso HIV, que veio também a partir de primatas do velho mundo e passou para o ser humano. E os vírus coronavírus também, que é o que a gente vai falar mais no momento de hoje. Notem que existem alguns fatores de risco bem conhecidos da transmissão de vírus em geral de animais para humanos. Entre eles destaca-se o turismo e a globalização, o transporte de pessoas e de animais doentes, a domesticação e a interação com animais silvestres, animais de estimação exóticos, contatos com animais de zoológico e de circo, comidas exóticas como carnes de caça, mudanças climáticas e uso do solo, industrialização e segurança de alimentos, aumento da população humana e a capacidade, como a gente comentou, variada de patógenos, a capacidade de adaptação de patógenos a novos hospedeiros, dependendo dessa capacidade, o risco maior de transmissão de animais para seres humanos. Vê o exemplo da influenza, antes de chegar no coronavírus, que é um vírus que a gente andou falando muito dele recentemente. Um vírus que infecta diversos animais, a influenza A, porcos, cavalos, focas, baleias e aves.
Tem nas aves migratórias os seus reservatórios naturais, e elas são muito importantes para a perpetuação e para a circulação dos vírus no mundo inteiro. Temos diversos subtipos, o H1N1, o H5N1, o H3N2, e um potencial pandêmico variável e uma capacidade mutagênica muito grande. Veja o que acontece com a influenza A na transmissão entre espécies. É um vírus que tem nas aves migratórias aquáticas o seu hospedeiro natural, mas que é transmitido ao homem e que nessa transmissão pode ser diretamente de ave para o homem, mas pode passar antes de chegar no homem num hospedeiro intermediário. Quantos de nós se lembram da gripe suína, que ficou muito famosa? Conhecemos muito a gripe aviária e fomos apresentados a gripe suína. Nada mais é do que o vírus influenza que, antes de chegar no ser humano, passou antes pelos porcos, e aqui sofreu a sua mutação. Então os porcos funcionam, como a gente estava falando, como um laboratório de mutação intermediária dos vírus antes de chegar nos seres humanos. Veja aqui o mapa das rotas migratórias das aves. As aves, como todos nós sabemos, têm um fluxo migratório entre o hemisfério norte e o hemisfério sul a cada ciclo de verão e inverno. Então, elas buscando o verão do hemisfério sul ou no hemisfério norte, estão a cada ano levando os vírus de um hemisfério para outro. Notem que só aqui no nosso continente americano há 3 grandes rotas principais de migração de aves. E no mundo inteiro aqui, ligando a Ásia com África, ligando a Ásia com a Europa, ligando a Ásia com África, com a Europa, fazendo esses vírus circularem. Os vírus influenza são muito bem conhecidas as mutações, os grupos de mutações que eles sofrem. Né? Existem mutações pequenas, chamadas de drifts antigênicos, são pequenas mutações pontuais que surgem regularmente a cada 3 anos e são associadas com a ocorrência das epidemias. Já os shifts antigênicos são recombinações mais, digamos, profundas entre cepas diferentes, dando origem a uma terceira. E tem, como a gente estava comentando no porco, o principal reservatório intermediário para essa recombinação, e eles estão implicados na emergência das pandemias. A influenza sazonal é uma doença própria do ser humano, a gente já está acostumado com ela, todo ano a gente vacina as pessoas para a influenza sazonal, é um problema permanente e recorrente, principalmente nos meses de inverno, e causa muita morbimortalidade nos fatores de risco, nos grupos de risco, crianças, idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas. Tem uma vacina anual atualizada com os vírus que estão circulando a cada ano do hemisfério norte para o hemisfério sul, como a gente comentava. A influenza aviária, né, teve um surto grande em 2003, com muita mortalidade, com muito sacrifício de aves, com uma letalidade para humanos importante, grande, de 50%, mas felizmente teve uma baixa transmissibilidade entre humanos, e a doença não se disseminou pelo mundo inteiro com uma grande preocupação, mas há uma preocupação contra a possibilidade de uma nova mutação que confira elevada transmissibilidade, ao mesmo tempo que elevada patogenicidade. O influenza pandêmico é um problema esperado 3 a 4 vezes por século. O H1N1 pandêmico não circulava desde 1957. Produziu uma transmissibilidade muito alta, mas felizmente uma letalidade baixa, mas que tem variado muito no mundo, dependendo da organização dos serviços e do número de acometidos. A letalidade tem sido mais alta que o esperado entre jovens, né, porque tinham pouca imunidade desde 57. Então, uma coisa importante também é o acúmulo de imunidade que essa influenza gerou, porque não circulava há muito tempo, por isso produziu casos graves. Nota que a gente teve 3 grandes pandemias de influenza no século XX, a gripe espanhola em 1918, a gripe asiática em 57 e a gripe de Hong Kong em 68, todas com muitos óbitos, a gente perde a perspectiva, né? A gripe espanhola estima-se que tenha matado 50 a 100 milhões de pessoas na Europa, numa época em que a gente não tinha a mobilidade global que a gente tem hoje. Os vírus de transmissão respiratória, em geral, têm nas gotículas respiratórias a sua grande forma de transmissão, óbvio, porque são vírus respiratórios. No vírus influenza, existe uma estimativa de que o contato com superfícies contaminadas tinha um papel aqui
de pelo menos 10% das transmissões. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso no coronavírus. No coronavírus, esse contato parece ser particularmente importante e maior do que esses 10%, embora a gente não tenha um número ainda preciso, exato, dessa transmissão por gotícula. A transmissão por gotícula é essa que alcança até 1 a 2 metros, é a gotícula que sai quando eu espirro, é essa gotícula macroscópica, e ela nos induz hoje, ou nos obriga, melhor dizendo, hoje, a um conceito, a adotar todo mundo o conceito da etiqueta respiratória, a etiqueta da tosse e do espirro. A gente aprendeu isso com a gripe e isso está sendo relembrado grandemente agora na época do coronavírus. Aspectos dessa etiqueta respiratória incluem, primeiro, não usar mais as mãos para cobrir a boca durante a tosse. Esse que é um hábito quase instintivo de levar a mão à boca na hora de tossir, já foi considerado um hábito de educação, tossir protegendo a boca com a mão, hoje é considerado um hábito de deseducação. Veja como as coisas mudam. Certo é cobrir nariz e boca com um lenço descartável, não cobrir com a mão. Após o lenço descartável, bom, antes do que fazer com lenço descartável, vamos lembrar de ensinar as crianças. Já que é uma etiqueta, já que é um hábito de educação, já que é um hábito que veio para ficar, que a gente espera que todos adotem uniformemente daqui para frente, é preciso ensinar as crianças. Me lembra essa situação do cinto de segurança. O cinto de segurança é um hábito que não estava presente na geração anterior dos nossos pais, todo mundo lembra, né, que a gente andava sem cinto de segurança, balançando no carro de trás, no banco de trás do carro dos pais, mas hoje é uma coisa inadmissível. Então foi uma mudança de comportamento de geração para geração. Cobrir o nariz e a boca com um lenço ao tossir ou espirrar é algo que vai fazer parte das novas gerações. Servem para produzir barreira física para a tosse e para o espirro. Pode ser lenço de papel, pode ser um guardanapo de papel, pode ser um papel toalha, pode ser um papel higiênico. O importante é produzir uma barreira física para que aquelas gotículas não viajem 1 a 2 metros à frente, como a gente comentava nos slides anteriores. Depois que usar, tem que descartar no lixo comum. E tem que descartar. Não adianta deixar esses papeizinhos por aí, no carro, no banco do carro, em cima da cama, no porta-luva, no lixo, que é o lugar de descarte. Às vezes não tem jeito, às vezes você não tem esse lenço de papel na mão. Então a etiqueta respiratória nos ensina que se você não tiver um lenço de papel à mão para cobrir seu rosto, não use a mão. Use a face interna ou o ombro. Se você fizer isso, notem, ou no ombro, você está evitando de contaminar a sua mão, porque a mão tem uma importância muito grande na disseminação desses vírus. Nós vamos falar mais dela aqui para frente, logo à frente. E, obviamente, né, hoje fez parte da vida moderna a máscara. A máscara ela pode ajudar também impedindo que essas gotículas viajem esse 1 a 2 metros para frente, mas é preciso muito cuidado, porque a máscara pode dar uma falsa sensação de segurança. O que ocorre é que se essa máscara ficar muito úmida, você uma hora sem querer leva a mão à boca para coçar o nariz, ajeitar a máscara, coçar um pouquinho o rosto e você contamina a sua mão. Então, muito cuidado a achar que a máscara está lhe dando toda a proteção que você precisa, porque não está. O grande problema parece ser realmente as mãos. A gente leva a mão ao rosto várias vezes por minuto sem perceber, de forma inconsciente, de forma intuitiva, para coçar o nariz, para demonstrar uma expressão de espanto, para coçar o dente, para coçar o nariz, e nessa hora, sem perceber, a gente está se contaminando. Então é muito importante o cuidado com as mãos. Após tossir ou espirrar no lencinho descartável, imediatamente, antes de tocar em qualquer lugar, você deve lavar as mãos.
A higienização das mãos é um hábito que veio para ficar na nossa geração. Eu devo lavar as minhas mãos sempre antes de comer, sempre antes de tocar nos olhos, na boca ou no nariz. E eu devo também lavar as minhas mãos sempre depois de usar o banheiro, de tossir ou espirrar e de contato com superfície. Eu diria que lavar a mão depois de usar o banheiro já é um hábito de higiene, de educação comum na nossa realidade. Mas depois de tossir ou espirrar, nem todos têm isso ainda como hábito e é preciso que a gente passe a ter contato com superfície também potencialmente contaminada, é um hábito. Se a gente não tiver como lavar com água e sabão, serve a higienização com álcool gel também, que é um produto hoje que faz parte também da nossa realidade. Talvez a água e sabão seja a higienização ideal sempre, né, porque ela remove tudo, mas o álcool gel, se for bem friccionado nas mãos e se for esperar secar nas mãos antes de tocar em qualquer outro lugar, ele também funciona bem. É importante na higienização das mãos que ela seja feita com técnica adequada. A brincadeira é que não adianta lavar a mão igual o nosso filho, quando a gente manda ele lavar a mão antes de comer, quando chega da escola. Não é daquele jeito, de qualquer jeito. Existe técnica de lavar a mão, chamados 7 passos da higienização da mão, que inclui friccionar as palmas, o dorso de cada uma das mãos, direita e esquerda, o espaço entre os dedos, direita e esquerda, os polegares, sempre alternando direita e esquerda, as articulações, as unhas e as extremidades dos dedos, os punhos, por fim, para finalizar. E existem várias referências disso, vários vídeos de treinamento na internet. Quem trabalha com infecção hospitalar conhece bem esses 7 passos e é importante adotá-los. Quem trabalha com isso já mapeou quais as regiões da mão que são as menos lavadas adequadamente. A ponta dos dedos é o mais esquecido, região entre os dedos também, no espaço entre os dedos são bastante esquecidas e os polegares também. Então, atenção para isso na hora da técnica de lavagem das mãos. E evitar também, no período de transmissibilidade dos vírus respiratórios, se você está resfriado ou com gripe, você não deve frequentar locais com muita gente ou locais fechados. Né? A gente saiu agora do período de carnaval, aglomerações, carnaval, bloco de carnaval, comícios, igreja, reuniões de trabalho, escola, sala de aula devem ser evitados por todos aqueles que estão com sintomas respiratórios. Não deve ir para aglomeração, para ambientes fechados e evitar também, sempre que possível, sair de casa. Quem está gripado, quem está resfriado, deve ficar em casa até se recuperar e também não receber visitas, para evitar a disseminação dos vírus respiratórios. Uma coisa muito importante hoje em dia é que quem está com infecção respiratória, seja coronavírus, ou seja gripe, ou seja um resfriado comum, deve sempre ter uma responsabilidade muito grande com a transmissão. Nós que temos a responsabilidade de contribuir para diminuir a disseminação de vírus respiratórios. Note que quando essa epidemia começou na China, todo mundo achou que era mais um resfriado. Então, se todo mundo que está resfriado tiver etiqueta respiratória e tomar as medidas para evitar transmitir adiante, estamos todos contribuindo grandemente para evitar disseminação de qualquer epidemia, do coronavírus ou de qualquer vírus respiratório, qualquer outro vírus respiratório que ainda virá, com certeza, pelos próximos anos. Em resumo, cobrir o nariz e a boca, de preferência com lenço descartável, ao tossir ou espirrar. Se não tem lenço, utilize a manga da blusa ou da camisa. Lave as mãos imediatamente depois de tossir ou de espirrar. Mesmo usando lenço, claro, lave as mãos. Evitar cumprimentar com a mão ou com beijo quando estiver doente. Quem está com sintoma respiratório não deve abraçar, beijar ou cumprimentar outras pessoas. Evitar compartilhar copos, pratos, talheres, objetos pessoais ou beber no copo de outros também enquanto você está com infecção respiratória. Separe os seus objetos de uso pessoal só para você em casa. Evitar aglomerações, manter-se longe de pessoas com gripe ou resfriados, não tocar a boca, nariz ou os olhos sem antes ter lavado as mãos, não cuspir no chão,
Manter o ambiente higienizado com ventilação externa, mas evitando formar correntes de ar que possam levar essa infecção para algum outro cômodo, algum outro local da casa onde você esteja e, obviamente, não se automedicar. Bom, e o coronavírus? O tal Covid-19, como está sendo chamado, o coronavírus que agora circula entre nós. Veja que o coronavírus é uma grande família de vírus. São vírus RNA, que tem envelope, divididos em 4 gêneros. Desses 4 gêneros, dois gêneros infectam seres humanos. E 4 espécies são endêmicos em todo o mundo. São essas siglas aqui, eles não têm nome, tem um código de letras e números. E esses 4 coronavírus humanos, são responsáveis por 15 a 30% dos resfriados comuns que circulam entre a gente todos os dias. Mas esses não preocupam. Esses são os resfriados comuns que a gente nem faz exame, nem se preocupa muitas vezes em procurar o médico. Mas eles também, coronavírus, circulam no reino animal. Existe uma grande variedade de coronavírus entre porcos, camelos, gatos e especialmente morcegos. Esse coronavírus tem uma capacidade de mutação muito alta e tem também um potencial para atravessar a barreira das espécies. Aquela plasticidade do hospedeiro que a gente comentava é uma característica dos coronavírus. E a partir de 2002, uma novidade. Além desses coronavírus, digamos assim, bobinhos, que causam resfriado comum todo ano, apareceram 3 novos coronavírus na nossa realidade, que tem como característica ter vindo dos animais e ter uma alta taxa de mortalidade e um potencial para causar pandemia. Aqui os 4 coronavírus que fazem parte das causas de resfriado comum. E aqui os 3 coronavírus que podem causar síndrome respiratória grave e tem potencial para causar epidemias e pandemias. O SARS-CoV, que é o coronavírus da SARS, que surgiu em 2002. O MERS-CoV, que é o coronavírus do Oriente Médio, por isso ME de Oriente Médio em inglês, Middle East, que surgiu em 2012 e ainda tem alguns casos que aparecem esporadicamente no Oriente Médio, não é uma epidemia que sumiu completamente por lá. E o nosso 2019 novo coronavírus, ou Covid-19, como está sendo chamado agora, que surgiu em dezembro do ano passado e causa uma doença respiratória aguda, grave, potencialmente grave, como a gente está vendo. Veja que aqui ó, o MERS-CoV foi o mais grave de todos, produziu uma taxa de letalidade de 34%. 1/3 das pessoas que adoeciam faleciam. Produziu 2.500 casos, mais ou menos, com 858 mortes. O SARS-CoV, de 2003, ele produziu 8.000 casos, com 700 mortes, uma taxa de letalidade de 9,6%. Ambos se espalharam por 29 e 27 países. E agora o Covid-19 está com a taxa de letalidade muito variada, de local para local. Vamos comentar, 3,4% é a média, mas já produziu 93 mil infecções confirmadas no mundo, com 3 mil e poucos óbitos. Já se espalhou por 74 países, 33 deles com confirmação de transmissão local já. Veja que a letalidade, como a gente comentou, muito variada. A média é 3,4. Na China, principalmente onde estão a maioria dos casos, puxa essa estatística para cima. Fora da China, todos os países não China, a letalidade está bem menor, 1,7%. Mas no Irã, por exemplo, começou com 7% de letalidade. Veja como a letalidade pode variar muito de local para local, de acordo com a organização da resposta que os sistemas de saúde local dão para os casos mais graves e dão para a contenção da epidemia. O Irã já tem uma taxa de letalidade que caiu um pouco. A gente vai comentar também, a letalidade é sempre maior no início da epidemia, depois ela tende a cair por questões próprias da dinâmica das epidemias. Veja então que o SARS-CoV de 2012
de 2002, o Covid de 2019 e o MERS-CoV de 2012. Todos vieram do morcego, mas eles não passaram direto do morcego para os seres humanos. Eles tiveram que passar por um hospedeiro intermediário, aonde eles sofreram a mutação decisiva que permitiu passar a infectar os seres humanos. No caso do SARS-CoV 2002, foi um animal conhecido como gato civeta, que é um animal típico da região da Ásia. O MERS-CoV em 2012 foi no camelo, que, como todos sabemos, é um animal típico do Oriente Médio. E o Covid-19 provavelmente veio a partir de uma mutação nesse animal, que é o pangolim, muito comum na Ásia, um animal que muita gente gosta de adquirir clandestinamente para ser animal exótico de estimação. Ele parece muito com tatu, se enrola também bem parecido com tatu, e foi muito provavelmente através do pangolim que chegou ao homem. De novo, a dinâmica dos vírus com plasticidade de hospedeiro, passando de um hospedeiro primário para um hospedeiro intermediário, mutação decisiva antes de chegar no ser humano. O SARS-CoV de 2002 produziu uma pneumonia atípica, né? Foi em Guangdong, uma outra província da China, se espalhou, como a gente comentou, por 29 países, teve um custo econômico também muito alto, como a gente está vendo agora no Covid-19. Em 2003, em julho de 2003, a OMS declarou o fim da epidemia. Foi uma epidemia contida muito rapidamente. Em cerca de 6 meses conseguiu se conter a epidemia, com esses números que a gente já comentou lá atrás, de 8 mil e tantos casos, com 9,5% de letalidade. O MERS-CoV foi muito mais letal, como a gente comentou, foi na região do Oriente Médio, Arábia Saudita e região em torno, produziu 2.500 casos, não foram muitos casos, por sorte, porque a letalidade era muito alta, como a gente comentou, e até hoje ainda há surtos localizados na Coreia do Sul, e como o MERS-CoV, assim como na verdade os outros coronavírus em geral, têm tido uma importante transmissão dentro do hospital. Por isso é importante os profissionais de saúde estarem muito atentos às regras de biossegurança ao manejar esses pacientes. Quando a gente fala de uma epidemia qualquer, de um grande número de casos, nós estamos falando sempre, né, de um cenário onde você tem os casos identificados acima do que a gente chama de horizonte clínico, que são os casos com sintomas, são os que procuram o serviço de saúde, podem ser identificados. Mas existe sempre um número muito grande, muitas vezes maior, do que o número de casos identificados, que são assintomáticos. E esses não são detectados pelo serviço de saúde, porque são pacientes que nada sentem. Estima-se, na grande maioria das epidemias, que até 80% de todos os casos sejam assintomáticos em muitas doenças. Isso pode variar de doença para doença. Nota, então, que esses indivíduos que têm casos graves, ou de graves para cima, né, incluindo os casos fatais, são aqueles que, procurando serviço de saúde, podem ter medidas de contenção e medidas de isolamento destinadas a eles. Mas a base da pirâmide, que são os assintomáticos, que não procuram serviços de saúde, fica muito difícil fazer vigilância, isolamento desses pacientes. Muito difícil e às vezes até impossível. Se uma doença tem nos assintomáticos uma fonte de transmissão importante, então as medidas de contenção tendem a ser ineficazes. Se, por outro lado, os assintomáticos não são bons transmissores das infecções, eles tendem as medidas, melhor dizendo, contra os indivíduos que estão apresentando sintomas de isolamento, tendem a ser medidas eficazes que ajudam na contenção da epidemia. Outro conceito importante em transmissão de epidemia é a capacidade de transmissão, a transmissibilidade de cada um dos vírus ou dos patógenos. É o que os epidemiologistas chamam de R0, a estimativa de propagação de uma doença na população. R0 é quando é o número de indivíduos que podem ser infectados a partir de um caso
que dissemina a infecção. Quando essa taxa de disseminação é menor do que 1, a doença tende a desaparecer. Um indivíduo infectado infecta menos do que um novo indivíduo infectado. Quando ela é maior do que 1, há a possibilidade de se estabelecer uma epidemia. Quando ela é igual a 1, a doença tende à estabilidade, tende à endemia, tende a ter casos estáveis ao longo do tempo. Veja que o sarampo é considerada a doença, uma das doenças mais transmissíveis. O R0 é 13. Cada indivíduo com sarampo infecta em média 13 outros indivíduos. Poliomielite 6. Influenza 1,3. Gripe espanhola chegou a 1,8. SARS era 3. E o novo coronavírus está aqui com algo entre 2 e 3 casos infectados a partir de cada caso. Quem trabalha com organização de serviço de saúde em resposta epidêmica tem também uns conceitos de níveis de resposta de uma epidemia. Nível de alerta, nível de perigo iminente, nível de emergência em saúde pública. Nível de alerta é quando você não tem nenhum caso ainda suspeito ou sob investigação, mas tem um risco de chegar a qualquer momento. É como nós estamos aqui no Acre, por exemplo. A qualquer momento pode chegar um caso, mas a gente está já atento aos primeiros casos suspeitos que estão chegando, notificando e colhendo exame. Perigo iminente é a partir do momento que você confirma o primeiro caso. Primeiro caso confirmado, você já tem o perigo iminente da epidemia. E a emergência de saúde pública é quando você confirma a transmissão local. Então, esse primeiro caso já foi transmitido para outros casos, e aí você já tem transmissão localizada. Quando você está no nível de alerta, não temos casos ainda. O objetivo é elaborar os planos de contingência, é a organização da rede, previsão de insumos, capacitação das equipes, identificação, notificação e manejo oportuno dos primeiros casos suspeitos. Nós estamos aqui no Acre, né, fazendo exatamente isso. Identificando e notificando também os primeiros casos suspeitos. Na verdade, aqui no Acre, informação bem atualizada no dia de hoje, nós estamos com 4 casos notificados como suspeitos, nenhum confirmado ainda. Dos casos, 1 já foi descartado e a gente segue acompanhando os outros 3. Quando a gente está já com a confirmação do primeiro caso suspeito, os objetivos, então, continuam sendo identificar, notificar e manejar oportunamente, agora não mais apenas o primeiro, mas todos os casos suspeitos que vão aparecer. Identificação a partir de agora também dos contactantes, com busca ativa desses contactantes, isolamento dos contactantes e mitigação ou diminuição dos riscos de transmissão sustentada no território. Quando a gente já tem casos de transmissão local confirmado, aí a gente muda bastante a nossa atuação. Já a definição de caso já muda, não precisa ter viajado, não precisa ter vindo do exterior, de outro local, a transmissão já se dá no próprio território, e você não tem mais tanto sentido também ficar instituindo tantas medidas de busca ativa e de isolamento de contactantes, porque a transmissão já está na comunidade. A partir desse momento, o foco é principalmente na identificação e manejo adequado dos casos mais graves. O Acre estabeleceu, construiu o seu plano de contingência, e o plano de contingência é para quando você já tem a epidemia estabelecida no seu território. Existem alguns níveis para essa epidemia também. O nível 1 é quando você tem até 100 casos esporádicos confirmados no estado. Nesse momento você tem que disponibilizar 2 leitos de enfermaria de isolamento, em pelo menos 2 hospitais. Foi definido como o pronto-socorro, o ERB e a Fundacre como os hospitais de referência. Você tem que disponibilizar pelo menos 1 leito de isolamento de UTI em 3 hospitais. Aí você tem o pronto-socorro, o ERB, a Fundacre e a UTI pediátrica do Hospital da Criança. O nível 2 é quando você já tem acima de 100 casos confirmados. Você já começa a precisar disponibilizar 4 a 8 leitos de enfermaria, e aí você já amplia para o interior, você vai ter em Brasileia, tem que ter leitos reservados, tem que ter no Hospital do Juruá, no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá também, pelo menos 1 leito de UTI em 4 hospitais, e manter 2 leitos de UTI reservados para esses casos no pronto-socorro e na Fundacre.
O nível 3 começa a coisa a ficar muito crítica, você tem acima de 500 casos confirmados, você já tem que ter 8 leitos de UTI reservado, 50 leitos de enfermaria de isolamento. Veja que é uma situação que a gente vai ter muita dificuldade em enfrentar. Um grande desafio de um número grande de casos é o estresse que isso causa no sistema de saúde, na organização do sistema de saúde. Nesse momento você já começa a pensar em suspender cirurgias eletivas, porque você precisa de leitos destinados para os pacientes graves. E o nível 4, que é acima de 1.000 casos confirmados, realmente aí é um estado de declaração de estado de emergência, você suspende aglomerações, eventos, suspende todas as cirurgias eletivas, alguns defendem que nesse momento se suspendam aulas também nas escolas, disponibiliza leitos extras de UTI com aluguel de equipamentos, contratação de leitos da iniciativa privada, aciona o plano de emergência dos hospitais e ocupa áreas ociosas e convoca funcionários. Realmente é uma situação extrema que a gente espera que não chegue, mas que é preciso num plano de contingência estar previsto, porque se esse momento chegar, a gente tem que estar preparado para enfrentar uma situação tão adversa. A definição de casos, notem que essa era a definição anterior, ela vai mudando com
Oi, voltamos. Teve um pequeno problema aqui de queda de sinal, mas já estamos de volta. Vamos continuar. A gente estava falando da definição de casos e como ela vem mudando ao longo do tempo. Isso é uma questão bem importante, porque é muito comum na epidemia as definições de casos irem mudando ao longo do andamento da epidemia. Isso faz parte. Essa mudança de definição de caso, desculpa, precisa aqui da. Ah, tá. Eu acho que agora não tá passando o slide. Não, estou fazendo alguma coisa errada. Desculpa, só um pouquinho, a gente já retorna aqui. Clica aqui em cima. Tinha aparecido da outra vez um. Alô? Alô? Foi? Foi?
Gente, eles estão me ouvindo ou não? Estamos aqui tentando resolver problemas técnicos ainda, viu? A apresentação não estava andando, mas que já já espero que. Ó, dá para ir aqui por baixo então, se não for na seta. Vou aqui por baixo. Tá indo? Nas setas não, mas dá para passar aqui embaixo. Eu vou passando no mouse. Já com vídeo aí? Todo mundo com vídeo? Vídeo e áudio? Ok? Tereza, Érico, Sara, ok. Brenda, Nildo, Maria Eduarda, João Marcelo. Uau. Vamos lá, gente. Vamos terminar então aqui. Espero que a gente não tenha mais nenhum contratempo. Essa é a definição de caso que está valendo hoje. O boletim epidemiológico último foi do dia 4. Veja que a gente tem três situações previstas. De caso suspeito, eu tenho que ter. Se a minha epidemiologia é a história de viagem para uma transmissão, para uma área de transmissão, e aí hoje está valendo qualquer lugar da Europa, qualquer lugar dos Estados Unidos, qualquer lugar da Ásia. Não importa se é a Itália, se é a França, se é a Espanha. Viajou para o exterior, você passou para o aeroporto, você passou em contato com pessoas que podem ter o vírus. Você tem febre e sintomas respiratórios. Tem que ter junto febre com sintomas respiratórios. Mas se você teve contato com um caso suspeito ou confirmado, admite-se que você possa ter febre ou sintomas respiratórios. Notem que isso traz uma pequena nuance de diferença, mas que é o que está valendo. Muita gente tem debatido isso, se a gente deve exigir a presença de febre para essa pessoa que veio do exterior. A gente sabe que casos afebris podem existir. Mas toda definição de caso para efeito de vigilância, uma definição operacional, ela é sempre uma escolha, sempre incompleta e mutável conforme a epidemia avança. Em algum momento, pode ser que a gente não precise mais falar em história de viagem. Se a transmissão no Brasil for sustentada, qualquer um no Brasil pode vir a ser um caso suspeito se apresentar quadro respiratório. É possível que isso mude ainda algumas vezes. Mas hoje está valendo viagem para o exterior, febre, sintomas respiratórios, contato com caso suspeito ou confirmado, febre ou sintoma respiratório. Caso provável é aquele indivíduo que teve contato com um caso já confirmado. Se ele entrou em contato com um caso já confirmado, ele não é suspeito, ele é provável, tendo febre ou sintoma respiratório. Ok? Isso é motivo de mudança, de discussão, e tem que estar sempre discutindo isso com as equipes do hospital, da vigilância epidemiológica, se o caso vai ser notificado, se enquadra na definição ou não. Febre, lembrando que o próprio Ministério admite que ela pode não estar presente em alguns casos, como jovens, idosos, imunossuprimidos e naqueles que utilizaram medicamento antitérmico. Então, o próprio Ministério abre exceção de você poder notificar um caso sem febre porque utilizou medicamento antitérmico. A avaliação clínica deve ser levada em consideração. A decisão deve ser registrada na ficha de notificação. É possível que essa avaliação clínica diga, olha, ele não tem febre, mas usou antitérmico e eu vou notificar, e a gente deixa isso registrado. Contato próximo também tem toda a definição de contato próximo. Quem ficou 15 minutos ou mais, numa distância menor do que 2 metros. Quem esteve numa aeronave, 2 assentos para frente ou 2 assentos para trás. Tem toda uma definição prática operacional. Mas lembrando de novo que definição de casos operacionais para vigilância em saúde pública não são definições clínicas.
são definições operacionais para efeitos de vigilância. Os médicos podem identificar situações em que a avaliação clínica pode ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação e no prontuário do paciente. Lembrando que os países com transmissão local também vão mudando de tempo em tempo e é preciso ficar se atualizando também para saber onde está tendo mais, onde está tendo mais não, onde está tendo transmissão local de onde está tendo transmissão apenas pontual de casos importados. No entanto, como a gente estava falando, apesar dessa lista ter importância para a gente monitorar a epidemia no mundo e a sua disseminação, hoje, para efeitos práticos, fica mais fácil, inclusive, basta você estar vindo de uma viagem internacional pela Europa, pela Ásia ou pela América do Norte. Seguindo adiante, a gente está, essa é a notícia de 2 dias atrás, de 8 casos confirmados, esse número, esse sim atualizado diariamente, então a gente tem que ficar atento com o número de casos confirmados, e a gente, na verdade, o que a gente tem de novidade é que a gente já tem a primeira transmissão dentro do país confirmada. Só um segundo, deu um pequeno problema técnico de novo no slide que não passa. O mouse sumiu aqui. Ok. Não, a opção de passar com o mouse não está disponível mais. Não. Aqui é o slide que mostra que a gente tem que notificar esses casos suspeitos imediatamente. Dentro de 24 horas, o Ministério da Saúde monitora e também é monitorado, como a gente sabe, no mundo inteiro em tempo real pela Organização Mundial de Saúde. É preciso só ver aqui a passagem dos slides, que... Ok. Estou vendo que tem algumas perguntas que eu vou vendo aqui já. É bom usar máscara no avião? Pergunta alguém. As máscaras é aquilo que a gente estava discutindo, né? Elas causam a falsa sensação de segurança. Você não está protegido usando máscara por aí, andando em tudo que é aeroporto de máscara. O mais importante é a lavagem das mãos. Então, quem está... Ok, agora está dando para passar, Rodrigo avisa. Quem está com sintoma respiratório, esse deve usar uma máscara para evitar que aquelas gotículas que ele espirra e tosse viajem a 2 metros. Mas nós que estamos assintomáticos devemos cuidar muito bem das nossas mãos, para não levar a mão ao rosto. Ok? Vamos conversar sobre isso mais tarde. Vamos passando aqui para a gente... Aqui é importante, então, justamente as medidas a serem feitas quando eu estou diante de um caso suspeito. Veja aqui, ó. Primeira coisa, o paciente deve utilizar uma máscara cirúrgica a partir do momento da suspeita e ser mantido preferencialmente em quarto privativo. Então, eu suspeitei de um caso, eu boto uma máscara no paciente, uma máscara cirúrgica comum. Os profissionais devem utilizar medidas de precaução padrão de contato e de gotícula. Então, contato significa as mãos, como a gente já comentou, e gotícula significa máscara cirúrgica. Para a realização de procedimentos que gerem aerosol das secreções respiratórias, como, por exemplo, intubação orotraqueal, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, inclui também a coleta de material de naso e orofaringe, que o pessoal que faz a coleta, deverá ser utilizado precaução para aerosol. Qual a diferença do aerosol para a gotícula? O aerosol é aquela máscara chamada N95, bico de pato. É aquela máscara mais dura, mais rígida, e ela está recomendada para os indivíduos que vão entrar em contato com aerosol, com esses procedimentos. Isso é consenso. Tem gente que recomenda máscara N95 para esse contato que não gera aerosol, assumindo que é um vírus novo, e vírus novos, até que a gente o conheça completamente, deve usar uma máscara N95.
Isso é motivo de debate hoje em dia, não é algo que está encerrado. Provavelmente, muito provavelmente, a transmissão do coronavírus, do novo coronavírus, é por gotícula. E sendo gotícula, basta a higiene das mãos e a máscara cirúrgica. Mas, sempre que for gerar aerosol, aí sim tem que ser a máscara N95. Realizar coleta de amostras respiratórias para confirmar ou descartar e prestar os primeiros cuidados de assistência. Os casos graves devem ser encaminhados para um hospital de referência e ficar internado porque estão graves. Os casos leves devem ser acompanhados pela atenção primária em casa. Medidas de precaução domiciliar. Então não é porque é coronavírus, o novo coronavírus ou não, que ele vai ser internado. Deve ficar em casa com aquelas medidas de precaução em casa. Não sair de casa, não receber visita, separar o que é dele só no quarto dele, manter o quarto arejado e ventilado, e higienizar muito bem o quarto e o banheiro desse paciente todo dia. A família que teve contato com esse paciente, essa vai ficar em vigilância também para ver se aparecem sintomas. Muito bem, a gente também deve buscar ativamente os contatos próximos. Depois de cada caso, a gente vai buscar ativamente os contatos próximos, familiares, colegas de trabalho, de escola, orientar sobre a possibilidade de manifestação de sintomas, necessidade de permanecer em afastamento temporário em domicílio e evitar o compartilhamento de utensílios domésticos e pessoais. Com relação às precauções, vamos lembrar que ao usar essas precauções padrão, que inclui avental, máscara, gorro, óculos, a gente tem uma técnica adequada de colocar, de remover. Ao colocar, o primeiro item dos equipamentos de proteção individual é o avental. Depois do avental, você coloca a máscara. Depois da máscara, coloca o óculos, ou o protetor facial, que também funciona como os óculos. Por último, a luva, que deve cobrir totalmente o punho. Na hora de retirar, a sequência é inversa. Começa retirando a luva. Depois, retira os óculos. Mas entre a luva e os óculos tem algo importante. É preciso higienizar as mãos. Porque depois que eu toquei na luva, eu contaminei minha mão. E aqui eu passo álcool gel. Tiro o óculos, passo álcool gel de novo. Tiro o capote, depois eu posso tirar a máscara e depois da máscara eu higienizo as mãos novamente com álcool gel. Essa sequência da retirada é muito importante, porque aqui é o momento onde a gente se contamina. Lembra que a gente falou que tem muito caso de transmissão dentro do hospital? É nesse momento que a gente se infecta. É nesse momento que a gente usou máscara, usou gorro, usou tudo, acha que estava super protegido, olha a falsa sensação de segurança, e quando tira isso a gente não respeita, tira tudo, joga tudo no hamper, no lixo, e depois faz assim, ó, coça o nariz. Pronto. Tudo isso foi inútil. Então, é importante a higienização das mãos entre as etapas e no final da última etapa. Ok? Muito cuidado, muita atenção nesse momento profissional de saúde. Olha, a maioria desses vírus respiratórios fica pouco tempo viável no meio ambiente. Então, são questão de poucas horas. Mas a gente como a gente estava falando, é um vírus novo e vírus novos podem trazer características novas. O que acontece aqui? Ó, teve um estudo que mostrou que pode ficar até 9 dias viável o vírus numa superfície de metal ou de plástico. Claro que isso foi lá no clima mais frio, úmido, então a gente não sabe como isso vai comportar num clima quente como o nosso, então é preciso observar mais um pouco, mas significa que a gente tem que ter cuidado com superfícies também. Ao tocar superfícies, também é um momento em que a gente pode estar contaminando as mãos. Eu estava falando que no início a epidemia estava letalidade muito alta. Veja que são as primeiras séries de casos aqui, ó, dos 2 primeiros artigos que publicaram os 41 casos, 99 casos. Olha, 15% de letalidade, 11% de letalidade, era muito alta. Isso foi caindo depois. Aqui uma evolução típica dos casos, foi publicado esse artigo interessante no Lancet, que é assim, a maior parte dos indivíduos então procura o hospital lá pelo 7º dia depois do início dos sintomas. No dia seguinte, evolução típica para um caso grave, aparecem os casos
os sintomas respiratórios, como falta de ar, dificuldade para respirar. Depois advém aí no 9º dia a síndrome da angústia respiratória, o paciente é admitido na UTI lá por volta do 11º dia. Aproximadamente 20% dos casos evoluem para doença grave. Principalmente quem? Eu tinha uma pergunta ali sobre a faixa etária mais vulnerável ao vírus que a Thaís fez. Idosos com comorbidades ou com comorbidades. A imensa maioria dos óbitos é de indivíduos idosos. O risco aumenta principalmente a partir dos 60 anos e vai aumentando bastante a partir dos 80, é o maior risco de todo, quase 15% de letalidade. E quem tem doença crônica, principalmente problema cardíaco, insuficiência cardíaca ou doença pulmonar crônica. A doença não complicada é um quadro compatível com a infecção de via aérea superior, sem sinal de gravidade, sem desidratação, sem dispneia, sem sinais de sepse, sem disfunção de órgãos. Os imunossuprimidos, os idosos e as crianças, lembrar, podem apresentar quadro atípico. Sempre são os quadros que as situações em que o quadro pode ser um pouco mais atípico. Lembrar de doença grave. Doença grave é principalmente doença com dispneia, falta de ar, dificuldade para respirar, ou frequência respiratória maior do que 30, ou saturação de O2, de oxigênio, no sangue periférico medido no oxímetro menor do que 90% em ar ambiente, cianose ou qualquer sinal de disfunção orgânica. Na pediatria, nas crianças, tem critérios adicionais de gravidade também. Uso de musculatura acessória para respiração, incapacidade ou recusa de amamentar ou ingerir líquidos, sibilância ou estridor, vômitos incoercíveis, alteração do sensório, irritabilidade, sonolência ou convulsões. A pediatria sempre tem esses critérios um pouco mais amplos de gravidade em criança. Essa é uma revisão que eu achei a melhor revisão clínica dos casos de coronavírus, dos novos coronavírus até agora, que analisou 1.100 casos praticamente, e que os principais sintomas eram a febre, que estava presente em mais de 90% dos pacientes durante a internação. Estamos? Ok, já estamos aqui de novo. Então, está falando das características clínicas dos casos. Alguns podem ter sintomas gastrointestinais. Notem que os sintomas
conjuntivais e nasal são menos frequentes, mostrando que quase sempre o sintoma é respiratório baixo, principalmente a tosse realmente. Raio-X pode estar normal no início, viu? Raio-X de tórax 40% era normal na diminuição e a tomografia de tórax tem mais sensibilidade, 13% era normal. As características clínicas ainda, vejam aqui, ó, a maior parte dos pacientes tem uma leucometria normal. É raro leucocitose, como a gente vai ver, inclusive leucocitose é um sinal de mau prognóstico. 5,9% só daqueles que fazem leucocitose, uma proporção de 1/3 tendendo a leucopenia, então leuconormal com leucopenia. Uma característica marcante é a linfopenia, 1000. Já está com áudio aí? Voz voltou? Ok. Ok. Depois a gente vai poder debater um pouquinho no final sobre dúvidas. Veja que plaqueta costuma estar normal, tendendo a baixa, mas normal. São as características laboratoriais. Os casos graves nessa casuística foram 15,7%. 16% de casos graves. Em média, os casos graves eram mais velhos, 7 anos mais velhos do que os casos não graves. Maior prevalência de comorbidade também. 39% de comorbidade entre os casos graves, comparado com 21% de comorbidade entre os casos não graves. A média de permanência hospitalar foi de 12 dias. Oxigênio-terapia foi administrada em 41% dos pacientes, 5% foram admitidos na UTI, 6% tiveram que ser submetidos à ventilação mecânica, 2% ventilação mecânica invasiva e 5% para ventilação mecânica não invasiva. E a taxa de óbito nessa casuística foi mais baixa, 1,4%. Tem muita gente achando que a letalidade é muito menor do que 3 ponto alguma coisa por cento. Que quando você tiver a infecção circulando amplamente, a gente vai ver a real letalidade dela, que deve ser alguma coisa em torno de 1,5% de letalidade, a gente acredita. Veja a letalidade por idade, é o que a gente estava falando. Mais que 80 anos, 15% de letalidade. De 70 a 80, 8%. De 60 a 69, já um pouquinho menor. Então você vê que a curva começa a subir mesmo a partir de 60 anos de idade. Esse aqui é um trabalho também bem interessante, que foi dos preditores de mortalidade numa série de 150 casos aqui. Veja de novo que aqui em laranja quem faleceu, em verdinho quem recebeu alta. Onde é que estão os óbitos? Daqui para frente. Né? Dos mais idosos, a curva dos mais idosos é onde você tem óbito. E foi associada a doença cardiovascular prévia, principalmente cardiopatia, insuficiência cardíaca, presença de dispneia, obviamente, é um sinal de gravidade, desenvolvimento de infecção secundária. Isso acontece muito na influenza também. Então, o paciente pega uma gripe e depois da gripe desenvolve uma infecção secundária que evolui com a pneumonia. Então isso é bem associado a casos graves de letalidade. Desenvolvimento de insuficiência renal aguda também. Insuficiência renal aguda está sendo uma das características que tem acontecido em alguns pacientes. O tempo até o óbito, nesses casos, dessa casuística, teve 2 picos, um aí entre 12 e 14 dias, e o pico, na verdade, entre 14, um com 14 e outro no 22º dia. Um no 14º e no 22º dia. A média, quase todo mundo entre o 12º e o 24º dia indo a óbito, os casos que vão a óbito. Aqui são características também dos casos graves. Notem que aqui, insuficiência respiratória foi a principal causa de óbito, mas seguida depois por insuficiência respiratória com dano cardíaco, cardiovascular, insuficiência cardíaca, descompensação da insuficiência cardíaca. Uma parcela aqui de 7% foi só insuficiência cardíaca. Então, eram idosos com insuficiência cardíaca que o que levou a óbito foi a descompensação da insuficiência cardíaca. Notem que a tendência dos casos graves, novamente, é ter leucocitose, linfopenia, azotemia, insuficiência renal e marcadores inflamatórios. Proteína C reativa, interleucina, estão mais elevados nos pacientes que evoluem com casos graves, que evoluem para óbito.
Esse é um artigo interessante, né? Uma das coisas que a gente tem visto nesse coronavírus é muito artigo sendo publicado e produzido numa velocidade muito intensa. Veja que esse era só avaliando, foi publicado na revista de Oncologia, porque descobriu que o câncer, ter tido câncer ou estar em tratamento de câncer foi o maior fator de risco nessa casuística aqui para a letalidade. Um odds ratio aqui, ó, o risco de óbito, 5 vezes maior o risco de morrer se você tinha câncer ou tem ou teve câncer no passado do que comparado com quem não teve. No caso, sexo feminino foi protetor, né? Quando o odds ratio é menor do que 1, ó, é protetor. Então, mulher morre menos, um pouquinho menos. A idade acrescenta, como a gente já viu, um risco 1,048 vezes a mais para cada ano de vida que você ganha. Hipertensão, 2 vezes maior o risco. DPOC, quase 3,5 vezes maior o risco. Diabetes, 2 vezes maior o risco. Então, doença crônica é o principal problema. Essa foi uma compilação interessante que circulou muito nas redes, na internet, sobre os achados radiológicos dos pacientes com coronavírus nessa epidemia. Né? Isso aqui são os aspectos de radiografia simples de tórax. Você nota, principalmente, são esses infiltrados ou opacidades bilaterais, periféricas. Aqui, muito bom de ver, mas sem derrame pleural, vejo os seios costofrênicos livres. Vários aspectos aqui, ó, de infiltrados, olha aqui, infiltrados, opacidades mais ou menos tênues, tendendo a ficar mais para a periferia do campo pulmonar, sem derrame pleural. Mais aspectos aqui. Mas vejam que a gente fica, né, as imagens ficam muito mais bonitas na tomografia, vamos já comentar. Veja, aqui são os achados positivos importantes na tomografia de tórax. Tem muito mais sensibilidade, né? Quase todo mundo teve o que chama de opacidade em vidro fosco. Aqui está em inglês, me desculpem, porque acabei botando do artigo e não traduzi. Mas opacidade em vidro fosco, todo mundo. Envolvimento de múltiplos lobos, todo mundo que teve acometimento de imagem, teve alteração de imagem, teve isso. Essa característica de ser subpleural ou periférica, distribuição, frequentemente poupando as zonas centrais do tórax. Consolidação mais organizada pode ter também, numa proporção grande de casos. Espessamento de septos e dilatação de brônquios ou de parede de brônquios numa proporção bem menor aí, bem menor não, em metade dos casos, digamos, não tão presente quanto essas, mas podendo estar presente também. E é interessante também lembrar o que são os achados negativos, ou seja, aquilo que não se viu nos exames de imagem. Não se viu derrame pleural, não se viu linfadenopatia, não tem se visto formação de nódulo e nenhuma predominância de nenhuma zona específica do parênquima pulmonar. Veja aqui as imagens da opacidade em vidro fosco, bilateral, periférica, poupando as regiões mais centrais. Mais aspectos desse vidro fosco bilateral. Aqui você tem até uma região um pouco mais central acometida, mas você vê que a tendência é um acometimento mais periférico, sempre bilateral também. Aqui bem tênue, ó. Mas dá de ver, olha aqui, bem vidro fosco realmente, bem vidro fosco, periférica, subpleural. Mais aspecto em vidro fosco. Aqui já formando consolidação mesmo, mais organizada, como a gente comentou. Chega a 80% dos indivíduos fazendo consolidação, associada a um vidro fosco aqui, um pouquinho de vidro fosco aqui também. Olha aqui, consolidação mais organizada, bilateral, associada a um vidro fosco, aqui e aqui. Envolvimento lobar múltiplo, a gente também comentou, isso é bem típico, não tem uma área predominante, está em todos os lobos superiores, inferiores, médio. Olha, envolvimento lobar múltiplo.
vários lobos acometidos. E aqui o aspecto desse espessamento de septo, olha. Notem aqui os septos interlobares espessados. Você vê também espessamento septal de septo. Olha aqui. Aqui tem vidro fosco no meio, muito vidro fosco. E aqui estão os espessamentos de septo. Esse padrão de se juntar vidro fosco com espessamento de septo dá o que se chama, os radiologistas chamam de padrão em mosaico. No inglês aqui, crazy paving. Ó, vidro fosco mais espessamento septal lembra o mosaico daqueles vidros em mosaico. Padrão em mosaico, vidro fosco com espessamento de septo. Aqui, bem mosaico, bem típico do mosaico. Aqui o aspecto do espessamento, dilatação, melhor dizendo, brônquica. O espessamento também da parede do brônquio. Não é tão comum, como a gente viu, isso chega a 50% dos casos exibem isso, mas está aqui o aspecto. Muito bem, os achados radiológicos típicos aqui, comentando, se encaminhando já para o final da apresentação, comentar um pouquinho sobre tratamento. Né? Tem muito trabalho sendo rapidamente produzido com relação à vacina e com relação a remédios, a medicamentos. Isso, obviamente, leva um tempo para que se teste isso. Se os remédios forem novos, tem que ter teste de segurança. Se os remédios já forem conhecidos, a segurança já é conhecida, os efeitos adversos já são conhecidos, a gente só tem que demonstrar eficácia. Então, está se trabalhando muito em cima disso. Obviamente, vacina tem um tempo maior para que a vacina, além de ser produzida, entre no ensaio clínico também e possa demonstrar que ela funcione. Então, o que a gente tem assim, corticoide, por exemplo, que é uma coisa que sempre a dúvida, uso ou não uso corticoide no quadro respiratório, nos quadros graves em geral, não teve impacto na mortalidade, nem na SARS, nem na MERS, e nos casos agora de Covid-19 que a gente usou também não ajudou muito. Pelo contrário, tende a atrasar o clareamento viral, manter o indivíduo liberando o vírus mais tempo. Não é uma medida útil, não deve ser preconizada de rotina. Alguns antivirais já existentes, como lopinavir com ritonavir, que é um antirretroviral usado rotineiramente no tratamento do HIV, e a cloroquina, usada rotineiramente no tratamento da malária, demonstraram eficácia tanto na SARS, quanto na MERS, quanto agora no Covid-19. Tem um outro antiviral também muito promissor, de amplo espectro, que chama Remdesivir. Esse ainda está nos ensaios clínicos, não tem um uso rotineiro na prática clínica, foi desenvolvido por Ebola, e mostrou alguma eficácia também. Então, existem perspectivas, acho que a médio prazo, da gente ter medicamentos disponíveis, assim como vacinas disponíveis também em pouco tempo. Veja que a gente estava comentando sobre a quantidade de artigos publicados recentemente sobre o coronavírus. É imensa. Alguns chamam até de uma epidemia de artigo e de publicações científicas. Então, não dá para abraçar tudo numa conversa como essa. A gente tem um monte de coisas interessantes aí publicadas. Vou trazer aqui só um rápido apanhado. Veja, um artigo só de revisão para manejo do coronavírus em terapia intensiva. Um artigo só bem interessante, uma orientação, na verdade, uma orientação normativa do SAMU de São Paulo, quem trabalha com pré-hospitalar, com SAMU, de todo o cuidado pré-hospitalar que deve ter com um caso suspeito, inclusive higienização de ambulância, de tudo, está bem completo esse material. Uma orientação de checklist para os hospitais que estão se preparando para receber casos, tudo que o hospital deve ficar atento com relação à sua organização, dos seus fluxos internos. A Organização Mundial de Saúde lançou uma orientação com relação ao uso racional dos EPIs, porque é uma grande preocupação que esses EPIs entrem em escassez mundial, porque as pessoas vão usar muito, vão procurar muito, então é preciso uso racional desses EPIs para não desperdiçá-los. Publicação só sobre assistência domiciliar a pacientes suspeitos. Como a gente comentou, a imensa maioria dos pacientes com coronavírus vai ficar em casa, isolamento domiciliar. Então, regras gerais e normas específicas para o cuidado desses pacientes no ambiente doméstico são bem úteis, devem ser passadas para o paciente e para a família.
Características também em outros cenários, como, por exemplo, na gravidez, né? Pouca coisa começando a sair, né? Tinha muita preocupação dos coronavírus anteriores na gravidez, eles produziam quadros mais graves. Até agora, o que a gente tem aqui com essas 3 publicações não identificou nenhum risco de maior gravidade em grávida com coronavírus, nem problema maior fetal também. É algo a ser acompanhado, mas até agora não temos visto. Eu diria, gente, que para concluir, vírus respiratórios potencialmente pandêmicos, como esse que nós estamos vivendo hoje, do Covid-19, eles são parte da nossa realidade. A gente viveu isso com H1N1, vivemos isso com os 2 outros coronavírus, estamos vivendo isso com esse coronavírus, e uma coisa é certa, outros vírus virão, ou influenza, ou corona, ou eventualmente de uma outra família, mas faz parte da realidade por tudo aquilo que a gente comentou lá atrás. Eles têm potencial para grandes danos, na dependência da virulência da cepa, se são mais ou menos virulentos, do grupo de idade que está sendo mais afetado, idosos, jovens, portadores de doença crônica, da taxa de ataque de cada um, se são vírus que têm uma transmissibilidade muito grande ou não, da velocidade com que eles se propagam entre os continentes e da eficácia dos planos nacionais e locais de preparação e contenção. Isso é muito importante. O mesmo vírus em países diferentes está dando taxas de letalidade diferentes, em grande parte por isso, pela organização dos serviços. E é preciso que a gente aprenda constantemente com cada epidemia para que a gente se prepare melhor para a próxima. Cada epidemia nos ensina um pouco mais para que a gente esteja melhor preparado para a próxima. Eu queria agradecer, deixo meu contato, e-mail, telefone, fico à disposição de vocês, se tiver alguma questão a ser levantada agora. Agradeço novamente o CRM, o Telesaúde, por esse honroso convite, e a todos vocês que acompanharam pela paciência em acompanhar os problemas técnicos que a conexão na Amazônia às vezes nos impõe. Muito obrigado. Então, gente, muito boa, né, a web palestra com o Dr. Tó, muito rica em informação, inclusive acho que deu aqui para as pessoas entenderem, né, as pessoas presentes aqui entenderem um pouco sobre as formas de transmissão, né, que a princípio parece ser bem simples, mas que são cruciais para impedir a disseminação do vírus. Bom, agora chegou a hora das perguntas. Caso vocês tenham algum questionamento, dúvidas, perguntas, fique à vontade, esse é o momento, né, para digitar aqui na nossa caixinha de bate-papo, que assim o Dr. Tó vai poder responder as perguntas de vocês. Tinha algumas questões lá para trás que eu não sei se eu perdi, se alguém quiser retomar. Né, realmente, olha, o Roger está comentando aqui que a letalidade na Itália está em 4,5 nesse momento. Realmente começou alta e vai caindo. Ela está caindo realmente na Itália. Começou bem alta. 4,5 ainda é alto. Eu acho que já caiu mais, viu, Roger? Acho que já está em 3 em alguma coisa. Mas é isso. No começo, os mais graves aparecem primeiro e depois a letalidade vai caindo. A gente comentou bastante sobre máscara em avião. De novo, não há uma recomendação de usar máscara em avião. Gente, a gente precisa cuidar das mãos. Pode usar máscara, não tem problema, da máscara cirúrgica comum, desde que você entenda que isso não está te dando nenhuma imunidade especial. Desde que você entenda que a máscara, se você coça o nariz e a boca, você também contamina a máscara do mesmo jeito. Então, muito cuidado para não ter a falsa sensação de segurança ao usar máscara. O mais importante de tudo é a etiqueta respiratória que a gente comentou tanto no início. A Brenda pergunta sobre como está o andamento da cura, né? Então, aquilo que a gente comentava, tem vários medicamentos em estudo, nenhum ainda aprovado. Em casos muito graves, as pessoas às vezes usam o que se chama de uso compassivo, que é assim, na dúvida, dar algum remédio que pode ter efeito, mas isso não se justifica em dar para casos leves de forma alguma, porque os remédios têm efeitos colaterais. Lembra que a imensa maioria dos pacientes vão ter quadros leves. Quem vai ter quadro grave? Os idosos com problemas crônicos. Esse é o que mais preocupa e novos remédios devem sair em breve.
O Érico pergunta para reiterar a unidade de referência de caso suspeito. Então, os casos suspeitos, a unidade de referência estabelecida em Rio Branco é o ERB, é o pronto-socorro, o PS, porque é a unidade que funciona 24 horas por dia. Se você acha que tem coronavírus, obviamente, lembra que tem aparecido muita gente que acha que tem coronavírus pelos motivos mais não plausíveis, implausíveis possíveis, né? Não plausíveis possíveis, mas se você teve viagem para o exterior ou contato com caso suspeito, aí sim, e é pronto-socorro a unidade, e a gente pode precisar, obviamente, transferir esse paciente para unidades de referência. Que mais de pergunta aqui? Deixa me ver. Tomar vitamina C e outros para melhorar a imunidade ajuda? Não tem nenhuma evidência de que isso ajuda. Você pode tomar vitamina C se você gosta, mas isso não vai lhe dar nenhuma imunidade especial. Não confie nisso. Não troque a higiene das mãos. Não troque a etiqueta respiratória pela vitamina C. O problema dessas vitaminas, vitamina D, vitamina C, de novo, é te dar a falsa sensação de que você está super protegido porque tomou aquela vitamina. Não está. Os casos suspeitos no Acre, pergunta do Nildo aqui, já foram descartados ou continua em investigação? A gente tem 4 casos suspeitos, um foi descartado porque o exame já veio negativo e os 3 aguardando o exame ainda. A gente não tem nenhum caso no Acre confirmado ainda. Todo dia sai boato na mídia sobre caso confirmado, áudios dizendo que tem certeza que já está internado, 2 na fundação, é tudo mentira, boato, fake news. Vamos tomar muito cuidado com isso, responsabilidade, minha gente, inclusive uma profissional de saúde, num grupo de profissionais de saúde, dizendo que sabia que tinha caso confirmado. Isso é uma irresponsabilidade. Não temos, mas acredito que a qualquer momento possamos vir a ter. Entende? Não acho que seja pouco provável, não. Pelo contrário, é provável que o vírus vai circular e vai chegar aqui também, como vai chegar em todos os outros lugares. O ambiente hospitalar, a intervenção do mesmo pode ser feita em isolamento da própria clínica de internação, por exemplo, isolamento já existente da clínica médica, pergunta Joane. Sim, isolamento normal. Isolamento é um quarto privativo com antessala, onde eu possa lavar as mãos ao entrar e sair, deixar meu equipamento de proteção individual na antessala antes de sair e depois higienizar as mãos e ter porta fechada e pessoas obedecendo regras. A importância do isolamento, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha se as pessoas que entram e saem do isolamento sabem respeitar as regras do isolamento. Obrigado, Flávio. Mas acho que eu passei uma pergunta para trás aqui. Isso foi o que a gente respondeu agora do Joane, do isolamento. Para solicitar seu certificado, ok, depois Renato veio. Não, Renato do CLT Saúde já está informando sobre o certificado. Em Cruzeiro do Sul, pergunta o Rodrigo, tem um caso só até agora notificado como suspeito, não confirmado, seguem em acompanhamento. Todos os casos suspeitos estão bem, estão em casa, clinicamente bem, sem sinais de gravidade, estamos acompanhando todos eles. Queria saber quais outros meios fora o álcool gel. Boa pergunta, Rodrigo. Água e sabão. Água e sabão é o melhor meio. Álcool gel, eu diria que ele fica guardado para quando você não tem água e sabão. Se você pode passar água e sabão, esfregar bem sua mão e jogar água depois, vai tudo embora. É o melhor jeito. Se você não tem álcool gel, para aquele contato que não dá para ficar lavando mão toda hora, ter um álcool gel é útil também para passar na mão. Importante esfregar bem toda a mão com 7 passos, como a gente comentou, e deixar secar. Deixa secar na mão depois de esfregar bem. Álcool gel. O que mais, Brenda? Obrigado, gente. O mais seguro é lavando as mãos. Lavar as mãos é a higiene perfeita das mãos, se for bem feita. Mas o álcool gel funciona se for bem utilizado também. Do Érico, já respondi, é o pronto-socorro, já. Eu acho que é isso, né? Acho que está tudo aqui. Máscara no avião, já comentamos também.
Ok, gente, acho que é isso. Se ficou alguma pergunta aí que eu não respondi, por favor, recoloquem, mas eu acho que foram todas as perguntas. Obrigado, Alisson, Brenda. Ok. A Brenda pergunta se vai ter mais palestras. Se for necessário, Brenda, a gente faz. Talvez se a coisa mudar, se a situação epidemiológica mudar, né, a gente precisar atualizar alguma coisa, a gente pode vir. Fico sempre à disposição aí do Telesaúde, professor Rodrigo, professor Oswaldo, Secretaria de Saúde, ok? Para a gente voltar a conversar, Conselho Regional de Medicina, todos que estão mobilizados para essa divulgação. Certinho, então, agora vamos nos encaminhando para o final da web palestra, né? Quero aproveitar e agradecer a presença do Dr. Tó e agradecer também a parceria que o Núcleo Telesaúde Acre fez com o CRM nessa web palestra. Também quero aproveitar a oportunidade de pedir desculpas, gente, em nome da equipe, pelas quedas de internet que nós tivemos aqui. Agora vamos passar alguns informes, né? Lembrem de solicitar o certificado de vocês, acabei de colocar o link aqui, cliquem lá em cima do link, digitem todos os dados de vocês de forma correta para que nós possamos emitir o certificado e enviar, né, da forma mais correta e mais rápida possível para vocês. Outro lembrete muito importante é sobre a avaliação da web palestra. Nesse formulário, vocês têm a oportunidade de avaliar, né, de vocês avaliarem, né, conforme o ponto de vista de vocês, de como foi a web palestra, com relação ao conteúdo, né, com relação ao palestrante. Isso é para a gente sempre estar melhorando, né, nas próximas web palestras para vocês. Dentro de 3 dias úteis, mais ou menos, essa web palestra vai estar no nosso canal do Telesaúde no YouTube. E aproveite e já peço que fique atento nas redes sociais, né? Nosso Instagram é @telesaudeac e na nossa página do Facebook, que é Núcleo Estadual de Telesaúde Acre. Se vocês não conseguirem fazer a solicitação dos certificados pelo link, também tem a oportunidade de ir no site. Também, dentro de alguns dias, nós estaremos fazendo uma matéria sobre essa web palestra no site, com algumas falas do Dr. Tó, com algumas fotos, nós iremos postar nas nossas redes sociais também. E lá nós estaremos atualizando vocês com as próximas web palestras e registros, né? Inclusive, a próxima web palestra, ela é no dia 12/3, na quinta-feira, às 16 horas, né? Rastreamento e cuidados preventivos na APS, com o Tiago Trindade, médico de família e comunidade. Então, já deixo o convite aqui para vocês. Bom, gente, é isso. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Tó para ele fazer as considerações finais, né? A despedida e tudo mais. Ok, acho que eu já fiz minhas considerações. Agradecer de novo o convite de todos que trabalharam para que isso acontecesse. Também me desculpo pelas questões técnicas, junto com a equipe aqui, duas quedas no mesmo dia, mas acho que a gente conseguiu dar conta. Espero que tenha sido útil para todo mundo. Espero que isso possa ser reproduzido, que isso possa ficar disponível para quem não pôde assistir hoje, possa clicar no link e assistir a aula depois. E convidar todos para um enfrentamento sereno, calmo dessa epidemia. Não adianta o boato, não adianta a fake news, não adianta o desespero, porque a gente só gera mais pânico. Vamos nos comunicar, vamos fazer circular informação útil, verdadeira, aquela que ajuda a gente a enfrentar o problema, né? E combater as fake news. Eu tenho todo dia tentado postar na minha rede social alguma coisa, porque todo dia tem uma informação falsa circulando e é um fenômeno hoje da nossa vida moderna e a gente tem que combater isso com a verdade, com os fatos. E é isso. À disposição de todos, como sempre. Muito obrigado pela presença de vocês na web palestra hoje. É isso, gente. Vamos encaminhando para o final, né? E é isso. Já deixo o convite para a próxima web palestra na quinta-feira. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Obrigado também.